E hoje nós vamos continuar com as parábolas de Jesus durante o mês de novembro. E nós vamos ver duas hoje, um pouco extenso, eu tenho que pedir paciência para vocês. E vamos tentar abordar as duas, ok? Os arquivos em PDF já estão disponibilizados, principalmente a respeito de Mateus 25, as 10 virgens, né? Mateus 25, de 1 a 13. Tá bom? Mas antes de eu entrar diretamente no assunto, vocês não se esqueçam de estar orando por 3 pessoas, alcançar 3 pessoas. Isso não é uma técnica, e nem é um acaso. Isso é uma operação do Espírito Santo, e é pela fé. Nós oramos e clamamos a Jesus por almas. Dê-me almas, Senhor. Dê-me almas. É uma oração, é uma petição. Paulo, ele pediu que orassem por ele para que portas fossem abertas para que ele pudesse pregar o Evangelho. A oração vai na frente. Ela vai na frente, e o Espírito Santo vai trabalhando essas realidades, e você vai ser o ceifeiro que vai atingir aquela pessoa. Não faça isso apenas por obrigação, porque a igreja pediu ou qualquer coisa do tipo. Faça isso em fé, crendo que Deus é poderoso para mexer em alguém que Ele vai colocar no teu caminho. E o tempo para colhermos vidas para Cristo é hoje, não é amanhã. É hoje. Amanhã aquela pessoa morre, amanhã você vai embora, amanhã você se muda. Acontece tanta coisa, né? Ok? Só lembrando vocês desse assunto, mas vai ter um momento aqui que eu vou comentar mais sobre isso. Ok? Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos de duas coisas: a natureza do reino e o momento do reino. Se você não tiver essa clareza de visão, o que vai acontecer é que você vai misturar tudo e vai virar um negócio confuso. É isso. E é o que tem acontecido. A natureza do reino é uma coisa de Deus. Não interessa a dispensação, o que está acontecendo. Tudo vem do trono. Então, o Deus eterno, o Rei eterno, Ele é o começo de tudo. Mas hoje, as duas parábolas que nós vamos ver, o foco não será tanto a questão da natureza. Nós vamos acabar falando sobre isso. Mas é o momento do reino. Aí tem a ver com a vinda de Cristo. Ok? Chamando atenção sobre isso. Vamos lá então. Eu peço que libere o primeiro slide. Mas antes da gente começar, eu vou fazer uma propaganda aqui. Eu não gosto de fazer propaganda de livro, porque não tenho esse hábito. Tá? Mas, quando você fala da visão pré-milenista, pré-tribulacionista, você tem que ter os fundamentos corretos para que uma boa teologia, uma boa escatologia seja firmada. Caso contrário, se você depender só da internet, você vai ficar confuso com tantas opiniões. Tá bom? Então, dentro desta posição escatológica, pré-milenista, pré-tribulacionista, nós temos algumas referências que são básicas para desenvolver o nosso entendimento. Então eu trouxe 3 livros aqui só para vocês terem ideia. Esse aqui é um deles, e estão todos em português. John Walvoord. É impossível a gente estudar escatologia sem ter as obras do Walvoord como referência. Tá ok?
é um grande teólogo, tá? E principalmente nessa área de escatologia, de profecia bíblica. E como eu vou falar aqui no final, existe uma posição escatológica que defende a tese, e isso não é pecado, tá? A gente interpretar o texto bíblico é uma questão de liberdade. Agora, se tem coerência ou não é outra coisa, tá? Eu estou aprendendo a respeitar o que as pessoas fazem sem ficar entrando nessa coisa de torcida, tá? Nós temos um outro livro que foi traduzido para o português, do John Hart. Ele defende a tese de que em Mateus 24, Jesus fala do arrebatamento. Eu não concordo com essa tese, mas ele é uma referência quando se trata desse tipo de visão, tá ok? Só estou jogando limpo, claro com vocês, para que vocês entendam. E recentemente, o Nathan Rufino publicou um livro em português sobre o arrebatamento pré-tribulacional. É uma pessoa que eu respeito, apesar de não concordar com algumas coisas que ele desenvolve, ok? Mas ele escreveu um excelente livro sobre o arrebatamento pré-tribulacional e ele adota a mesma visão do John Hart, que Jesus muda o discurso ali em Mateus 24 em algum momento e passa a falar do arrebatamento, ok? Está aqui, depois quem quiser adquirir os livros pode adquirir sem nenhum problema. Eu fico mais com a linha do John Walvoord, ok? Vamos lá então. Próximo slide, a nossa doxologia. Importante. A doxologia é uma doxologia eterna, não importa a dispensação. Portanto, ao Deus Rei eterno. Eu me enrosquei com esse versículo porque eu peguei uma versão que apontava outra coisa. De noite o Espírito Santo falou, aquele versículo, aquela tradução está errada. Aí eu tive que levantar de madrugada e mexer. Portanto, ao Deus, Rei eterno. Por que Rei eterno? Porque todo reinado procede do trono de Deus. Até o reinado de Cristo procede do único Deus eterno, eternamente. Tanto é que Jesus, no estado eterno, ele devolve o reino para o Pai. Então é delegação, ok? Nós temos que entender isso, o Espírito Santo me chamou a atenção sobre isso. Rei eterno, imortal, invisível e único que é sábio. A Ele seja honra e louvor para todo sempre, e a igreja diga amém. Ok? E nós temos que entender que ali em João 1,18, quem é que nos mostrou o Pai invisível? Cristo. Ok? Que guardes, outro versículo, outra passagem, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, falando da aparição, a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, Ele só, Jesus Cristo, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual Cristo seja honra e poder eternamente. Amém. Alguém hoje pode olhar para o rosto de Cristo e vê-lo pessoalmente? Não. Quando você recebeu o seu corpo glorificado, sim. É isso. Senão a gente começa a ficar confuso. Os discípulos viram Cristo na sua encarnação. Outro versículo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Então Cristo é a porta, né? Depois de haverdes padecido um pouco,
Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Toda a obra da salvação é operada pela mão de Deus, a mão do Espírito Santo. A Ele seja a glória e o poder, domínio, para todo sempre. Amém. Ok? Só para a gente exaltar o nosso Deus aqui. Próximo. Vamos falar da figueira, porque são duas. A figueira e a questão das 10 virgens. O assunto da figueira, ele é abordado em várias passagens dos evangelhos. E aqui eu tenho que tomar cuidado para não misturar as coisas e acabar falando o que não é correto. Primeira coisa, discernir o tempo, a estação profética da nossa geração. É uma obrigação de cada um. Discernimento é responsabilidade minha. Deus, ele traz a revelação, mas o discernimento é uma resposta. É uma atitude de quem percebe, quem se interessa e dá valor à revelação que vem do Espírito de Deus. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Aí ele traz a aplicação. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como vocês não sabem discernir esse tempo em que eu estou aqui, bem na tua frente. Hipócritas, falando com os judeus. Religiosidade tem um problema sério, cegueira espiritual. Esse é o grande problema da religiosidade. Segundo ponto, misericórdia e frutificação no tempo da oportunidade. Falando da figueira também. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, ou lá na sua propriedade, na sua chácara, no seu sítio, coisa do tipo. E foi procurar nela fruto, e não o achou. E disse ao vinhateiro, aquele que estava cuidando ali da vinha: eis que há 3 anos, o ministério de Jesus durou quantos anos? 3 anos e pouquinho. 3 anos ele procurou fruto em Israel. Presta atenção, fica ligado. Venho procurando fruto nessa figueira, apontando para a nação de Israel, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa ela mais 1 ano, até que eu a escave, e cuide, e adube, etc. Se der fruto, ficará, se não, será cortada. Então aqui a gente vê a misericórdia de Deus estendendo a janela de oportunidade. Segundo slide, agora vamos entrando mais na linha escatológica, daquilo que nós queremos trazer aqui. Discernindo a estação e a missão enquanto é tempo. Discernimento tem prazo de validade. Você tem que entender isso. Há um tempo, o relógio está correndo. Ok? E lá em Lucas, ele diz: estejam cingidos os vossos lombos, ou seja, esteja preparado, prontidão, o Senhor está vindo. E acesas as vossas candeias. Candeia apagada não serve para nada, porque não ilumina nada. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor. Está aqui a expectativa da noiva, esperando a vinda do Senhor. Não estamos aqui sem propósito. Quando houver de voltar da onde?
das bodas. Ele casou no céu, na presença do Pai, e ele está voltando. O reino tem a ver com a terra, é lá em Jerusalém, a cidade do grande rei, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Aí tem um link com Mateus 25. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, os encontrar vigiando. Vigilância é para todos, nós vamos comentar sobre isso. Em verdade vos digo, que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Quem é que vai servir a ceia? O próprio Cristo. Ele. Se vier na segunda vigília, na terceira, e os encontrar vigiando, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai da família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse assaltada. Vigilância tem a ver com prontidão. Portanto, aí vem a aplicação. Estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora em que não imaginais. O que é apercebido, se não é discernimento espiritual? Discernimento, discernindo a estação, a missão, na nossa geração. Adianta eu discernir alguma coisa na geração de Pedro, de Paulo? Não, eles já foram. É na minha. E o problema da igreja é a distração. Distração. E aí você começa a perder sensibilidade espiritual. E disse-lhe Pedro, tem umas perguntas na Bíblia que só o Espírito Santo pode fazer, porque homem nenhum consegue fazer esse tipo de pergunta. Eu presto atenção nessas coisas. Senhor, dizes essa parábola a nós ou a todo mundo? A resposta está em Marcos 13, 32, 37. O que digo para você, Pedro, eu digo para qualquer um. Vigia! Tá? Porque veja bem, quando você faz uma pergunta para o Espírito ou para o Senhor, você tem uma perspectiva sua. Os discípulos, quando perguntam, eles estão pensando no reino. Aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. E Jesus entra e traz uma nova aliança. Uma coisa totalmente inovadora, que para eles deu um nó na cabeça. E quando Jesus fala de voltar, buscar e levar para morar consigo, eles não entenderam. Mas que reino é esse? João 14 deu um nó na cabeça deles. Não é? Porque eles estavam com a perspectiva de um reino imediato, físico, político, terrestre. E Jesus é o rei. Mas ele falou, ó, mas eu vou voltar e vou levar vocês. Aí eles... E quando Jesus ascendeu aos céus, lá em Atos 1, ainda fazem a mesma pergunta. É para agora o reino? E ficaram olhando Jesus subir. Aí os anjos, olha, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Coloque-se no lugar de Pedro, de João, para você entender a dificuldade deles de compreender os planos de Deus. Porque Jesus não estava falando de arrebatamento, ele estava só adiantando o assunto, mas ele não explicou a teologia do arrebatamento. Não era essa a finalidade do que ele estava falando, mas ele apontava, mas eles ficaram sem entender. Precisa vir um apóstolo Paulo para explicar o assunto,
Mas quantos anos depois? Pelo menos quase 20 anos depois. Então, é aqui que a gente tem que tomar cuidado para você não misturar coisas que estão acontecendo ali naquele momento, quando Jesus está falando com eles. Ok? Bom, vamos para o próximo então. Mas a resposta está lá em Marcos 13, depois nós vamos comentar. Aí nós vamos discernir agora a estação da sua vinda. Quantas vezes ele vai vir? Ele já veio uma, né? Estava falando com eles, a primeira vinda. Mas ele fala de uma segunda. Mas essa segunda é meio confusa na cabeça deles. Porque ele fala, eu vou vir, vou pegar vocês e vou levar para a casa do meu pai. Mas a Bíblia também fala que ele vem para instalar o reino milenar. Aí eles falam assim, mas que negócio é esse? Eles não entenderam. Aí a dispensação do Espírito Santo é que vai trazer a revelação desse mistério. E esse mistério tem a ver com a igreja. É a igreja que vai ser arrebatada. Ok? Então vamos lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, da mesma maneira, por analogia, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, a sua vinda. Ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí você fala assim, do que ele está falando? Coloque-se no lugar dos discípulos. O que são todas estas coisas? Terremoto? Mas terremoto acontece há muito tempo, né? E muitos na igreja ficam procurando sinais. Mas quem diz que o arrebatamento tem sinal? Onde está escrito isso na Bíblia? Não tem nenhuma profecia que precisa ser cumprida para que o arrebatamento aconteça. Não tem. Sinais são para os judeus. E tem a ver com a sua segunda vinda física, visível, em poder e grande glória. Aí agora você precisa discernir de que vinda ele está falando. E interessante, esta geração, primariamente se refere à geração do fim, que vai ver estas coisas, e aí eles vão discernir que a vinda física de Jesus está próxima, e ela será repentina, inesperada, igual ao arrebatamento. Não pense que é a mesma coisa, porque a confusão na tribulação é tão grande que é difícil até de fazer continha simples, de 1 mais 1 é 2. Perceba o contexto das coisas. E ele também, lá em Mateus 16, 28, ele diz, olha, tem gente aqui que não vai morrer até que eu venha, ou até que me veja na glória do meu reino. Aí embaralhou mais ainda. Logo em seguida, Pedro, Tiago e João têm uma experiência da transfiguração e viram Jesus na sua glória. Quem mais que viu? Ninguém, só eles. Jesus estava mostrando, Deus estava mostrando para eles como seria a vinda de Jesus em poder e grande glória. Eles foram privilegiados de verem isso, numa visão espiritual lá no monte. A coisa era tão boa que Pedro falou, vamos ficar por aqui está bom demais. Você está entendendo como o homem se impressiona com as coisas? E Jesus tinha mais coisa para fazer, né? Não é para ficar só no monte. Ok? E essa
situação também está lá relatada em Lucas 21, 32, vocês podem estar vendo lá. Mas, escatologicamente, porque esta geração aparece em outros textos, nós vamos ver, se refere à geração do fim. Porque tem uma relação de onde estiverem os cadáveres, ali estarão os abutres. Essa frase aparece relacionada com esta geração do fim, quando virdes todas essas coisas. Isso fala da tribulação, da batalha, da campanha do Armagedon. E tem a ver com a sexta taça da ira, que está em Apocalipse 16. Se você não tem essa habilidade de relacionar as coisas, você se perde com as passagens, ok? O segundo texto: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Uma questão da natureza. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, estas, não é aquelas, sabei que já está perto, está próximo, as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Claro que não, né? A tribulação vai durar 7 anos, aquela geração que ver aquilo vai presenciar a vinda dele em poder e grande glória. Ele está falando de uma geração, tá bom? Mas apontando para a tribulação, tá? E um dos grandes sinais que apareceu na nossa época, foi o nascimento da nação de Israel em 1948. Israel é como um relógio, você tem que estar olhando para ele, para entender o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque todas as profecias têm relação com Israel. Vocês acham que tem relação com quem? Com os Estados Unidos? Com a China? Com a Rússia? Não. As profecias estão apontando para Israel. Porque Deus tem ainda um conserto para fazer com Israel. E o reino milenar gira em torno da restauração de Israel. O reino milenar não é para a igreja. A igreja já foi. Entende? Porque senão a gente começa a fazer confusão. Próximo slide. Eu estou só enchendo a cabecinha de vocês de informações. Ok. Qual grupo? É isso? Isso. Eu estou trazendo os detalhes desse complexo de passagens falando desses assuntos que são escatológicos. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, quando o reino de Deus viria, quando? É físico, é terrestre, eles estão preocupados com isso, tá? Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é uma questão política, de derrotar Roma ou coisa do tipo, tem muito mais envolvido nisso. Nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós, eu, o Messias. Entendeu? Estou aqui, eu vim trazer o reino. E aí? Chegarão dias em que desejareis, falando para os discípulos, ver um dos dias do Filho do Homem. Um dos dias. Espera lá, do que ele está falando? Um dos, ele está usando plural. Se fosse uma única vinda, como alguns aí falam, então a tradução está errada, porque está falando dos dias do Filho do Homem. Então são mais de um. Eu diria que são 3, né?
e não vereis. E vos dirão, está ali, ou está aqui, não vades, nem os sigais, pois como relâmpago. Aí ele traz a analogia de uma coisa climática, atmosférica, o relâmpago. O relâmpago precisa de avisar, ele simplesmente estala e você vê. É repentino, é inesperado. Que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade. Assim será a vinda do Filho do Homem no seu dia. Aí ele usou no singular, né? Porque relâmpago se refere à segunda vinda de Cristo em poder e grande glória. Mateus 24, ponto. Aí ele falou uma, mas tem outra, né? Tem uma que será invisível, porque será para a igreja o arrebatamento e será antes da tribulação. Se você não tem esse entendimento, você se confunde, você fica perdido com tantas passagens, porque Jesus só aponta as coisas. Ele não estava ali para desenvolver uma teologia completa, sistemática. Outras pessoas viriam para fazer isso. Pessoas da igreja, como o apóstolo Paulo. Mas essas expressões quebram a perna de qualquer um. Porque Jesus está falando de um assunto, aí ele fala, mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Porque senão eu e você estaríamos de fora. É esse o que está em jogo. Outras ovelhas que não são desse aprisco, como nós já falamos aqui. Ok? Então você precisa entender essas questões. Primeiro eu tenho que resolver algo chamado igreja. Depois eu me volto para Israel. E não é assim que está acontecendo. Quase 2000 anos, o Espírito Santo trabalhando na construção de uma noiva para Cristo. E esse tempo está acabando. Essa que é a questão. Até que haja entrada a plenitude, né? A plenitude daqueles que serão arrebatados. Tem uma conta fechada. O último que será arrebatado fecha a conta e Jesus vem buscar a igreja. É assim que funciona na matemática de Deus. Então aqui chamamos a atenção para a expressão desapercebidos. Uma vinda inesperada e repentina para aquela geração. Distraído. E pior do que distraído é negligente. Aí vai piorando o quadro. Noé. Quem são os desapercebidos naquele contexto do dilúvio? Aqueles que não creram na proclamação de Noé, construindo um barco, sei lá, demorou muito, talvez 120 anos, zombando, não dando a menor importância, e Noé firme lá, construindo uma arca, obediente à revelação que recebeu de Deus. Nem chovia naquela época, e ele construindo uma arca, de repente começou a chover. Eles nunca tinham visto isso. Desapercebidos. A porta da arca ficou aberta por um tempo. Depois Deus fechou a porta pelo lado de fora. Então, os levados pelo dilúvio são os que caíram em condenação. Foram embora. Estão no Sheol, no Hades, aguardando o trono branco. É isso. E os que entraram na arca, Noé e sua família, foram preservados. E se não fosse assim, não teria como repovoar a terra depois do dilúvio. Ló,
Quem são os desapercebidos na geração de Ló? Aqueles que não deram atenção. Os genros, vamos citar aqui, os prováveis genros de Ló desprezaram o convite de sair daquela cidade. A mulher de Ló, acho que Ló teve que arrastar ela, porque ela também estava em embaço. E Ló falou, vamos, mulher, vamos. E a mulher enrolando. Mas foi, com as filhas. Eles saíram da cidade, e quando eles saíram, choveu fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. E todos aqueles que estavam ali. Desapercebidos. O juízo veio de forma repentina, não deu para se arrepender e se acertar com Deus, né? Porque, puf, já era. E quantos não estão assim? Não é? Assim será também na vinda do Filho do Homem, que será como um relâmpago. Quando fala de relâmpago, fala da vinda visível de Cristo, depois da tribulação. Onde estiver o cadáver, é um marcador que a gente tem que identificar. A geração que vê essa questão dos cadáveres é a geração que vai presenciar todas estas coisas. E esse ajuntamento de cadáveres não é uma batalha qualquer, é a batalha do Armagedon, que acontece no final da tribulação por ocasião da vinda visível de Cristo. É Ele que vai batalhar sozinho esta batalha. A igreja estará com Ele, só olhando Ele derrotar os inimigos. Porque essa batalha é dele. E só com a palavra da boca dele. Todas as nações da terra estarão congregadas para destruir Israel no final da tribulação. E eles começam a se juntar ali no vale de Megido, em Armagedon, e ali eles têm um encontro com o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai ser uma carnificina. Então, a gente tem que prestar atenção. E realmente, vai ter carne para muitos abutres e animais de rapina. E se você prestar atenção em Apocalipse 16, quando fala da sexta taça da ira, o rio Eufrates tem que secar, para que os reis do Oriente venham para essa grande batalha. 200 milhões não é fácil. Da onde que eu vou tirar tanta gente? E o grande sinal para a vinda visível de Cristo à terra é o rio Eufrates secar. E ele está secando. Tá? E a batalha do Armagedon está ali em Apocalipse 19, falando a respeito dessa batalha, 19, 15, 21. E nós estaremos lá, só para assistir. Só com os teus olhos contemplarás. Ok? Vamos em frente, mais um. Alguém falou da igreja aqui? Nessas passagens. Entendeu? Você precisa tomar cuidado. Não é? O contexto da figueira ali, vamos esclarecer mais um ponto aqui. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, caramba, no livro de Apocalipse você tem 21 julgamentos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira. São esses os sinais do julgamento de Deus. E não adianta ficar inventando historinha, alguns escatologistas, de que não, o juízo de Deus são as taças. Mentira, quem abre o livro é Cristo, e no primeiro selo já tem julgamento. Isso é conversa fiada de quem não lê a Bíblia direito.
Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Ele está falando de quem aqui? Estas coisas está na tribulação, é Israel e as nações. Porque a vossa redenção, que redenção? Livramento, restauração, resgate da nação de Israel. Se você lê essa palavra redenção, você pensa que é salvação, como está sendo aqui na dispensação da igreja. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, são as gemas, né? Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Ele faz a mesma analogia. Assim também vós, quando virdes, tem que ver acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu estou voltando. Tá? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Em 7 anos, Deus faz uma coisa tremenda no planeta Terra. E Ele está alertando os discípulos como judeus que estão perguntando acerca do reino. Estas coisas, sinais no sol, na lua e nas estrelas, é geofísico, são coisas globais. E não é isso que anda acontecendo ultimamente? Você já prestou atenção? Os nossos terremotos já estão atingindo a escala Richter, acima de 7. Foi de uns anos para cá. Redenção próxima, fala de livramento da nação de Israel, de restauração, de resgate da nação, porque Deus vai fazer algo com a nação de Israel e vai colocar a nação como cabeça das nações do milênio. É disso que ele está falando. Eles estão perguntando do reino e ele está falando. E aí eu cito algumas coisas que vocês podem consultar. Apocalipse 19 fala da batalha do Armagedon. É quando marca a volta de Cristo visível, em poder e grande glória. Mateus 25, 31 fala das ovelhas, do julgamento de todas as nações e quais vão entrar no milênio. Eu agradeço a Deus pela pastora Valdir, porque foi ela que disse sobreviventes e o Espírito Santo falou, capta essa palavra. Porque até então eu não estava ligado na expressão. Os sobreviventes, as ovelhas que vão entrar no milênio e vão repovoar a terra, porque morreu muita gente. 2/3 da população será morta na tribulação. É só o remanescente, que é 1/3, é que vai entrar. Agora, o ímpio, por ocasião de Mateus 25, 31, que ele é um bode, ele será julgado, impedido de entrar no milênio e será lançado no Sheol. Vai ficar lá esperando o trono branco. Não é disso que ele está falando. Mas quem que ouviu falar em trono branco nesse contexto aqui? Ninguém, né? Precisou João escrever o Apocalipse. Senão ninguém entenderia o que Jesus está falando. Jesus fala de coisas muito longas e nós não temos discernimento, a não ser que o Espírito Santo traga. O reino de Deus para Israel é o reino milenar. Para a igreja é a nova aliança. Mas Israel ainda vai entrar na nova aliança, como o profeta Jeremias profetizou. Ok? Então não vou me estender mais, porque eu já falei bastante sobre esse assunto. Vamos ver o último slide concernente a esse assunto e nós vamos mudar. O próximo. Os apontamentos cruzados que nós precisamos aqui. As perguntas que os discípulos fizeram. Quando acontecerá isto? Ou seja, a destruição do templo. E qual será o sinal da tua vinda para estabelecer o reino? Eles não estavam perguntando arrebatamento, não. Ninguém sabia o que era isso.
Então não adianta querer colocar uma pergunta que não está na mente deles. Isso aí é uma teologia esquisita, de torcida. E do fim, da consumação dos tempos. Aí fala de um rei que vai estabelecer um reinado. Eles só queriam entender essa cronologia aí, que na cabeça deles estava muito complicado. Qual foi a recomendação de Cristo? Vigiai, que ninguém vos engane. Então precisa conhecer Bíblia, né? Caso contrário, você será enganado por algum que prega aí coisas que não devem. Disse-lhe Jesus: tu disseste. O sumo sacerdote, eu só estou apontando outros versículos que vêm somar para o nosso entendimento. Tu disseste, digo-vos, porém, Jesus, não colocaram uma plaquinha lá, o rei dos judeus, na crucificação? Ele estava de gozação, não estava? Mas aquilo era pura verdade, a verdade é essa, ok? Foi isso que Jesus respondeu para Caifás. Tu disseste. Ele não disse, eu sou o rei dos judeus. Você disse. Jesus é muito esperto nas colocações, ele confunde as coisas. As pessoas ficam assim, como é que é? Eu não estou entendendo. Tu disseste, o Caifás, digo-vos, porém, aí vem os porém, o mas, o entretanto, que vocês verão em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava falando de coisas muito longas. Quem foi o primeiro que viu Jesus ao lado direito da majestade? Vocês sabem? Em visão? Estevão. Não foi, Alexandre? Quando ele estava ali falecendo, apedrejado, ele viu, ele teve uma visão de Cristo ao lado da majestade. E Jesus já estava falando isso para eles. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, rejeitar o evangelho que viria, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Aí ele já fala de Apocalipse 19. Ok? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso aqui pode ser trazido para o contexto da igreja antes do arrebatamento, como também para a segunda vinda. E Hebreus 10 fala, ele está vindo e ele não vai demorar. E que nós devemos permanecer firmes na fé até que ele venha. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Isso em Atos 1. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aí quando Jesus em João 14 fala de uma vinda para buscar os discípulos, também não entenderam. E aqui já está no contexto de Atos, não está mais no contexto lá do ministério de Jesus na terra. Tá? E quem é que explicou João 14? Jesus falou. Aí precisou Paulo aparecer e depois João, Pedro, aí vem os restos, né? Falando que há uma vinda para a igreja, mas essa não será visível, essa será como um piscar de olhos. Pum! Aconteceu. Tá? E nenhum reino vai ser estabelecido por ocasião do arrebatamento. Vem a tribulação, é só depois da tribulação, quando Jesus volta das bodas, ele vem para estabelecer o reino milenar. E a grande batalha que ele tem pela frente é a batalha do Armagedon, quando ele joga o anticristo e o falso profeta vivos
no lago de fogo, né? Esses dois não vão comparecer no trono branco. É um negócio terrível. Por quê? Vocês já pararam para pensar? Vai ser lançado vivo no lago de fogo. Não está ordenado todo homem morrer e comparecer diante do juiz? A única explicação que eu consigo tirar, e eu posso estar errado, é que são híbridos. Salvação não é para híbrido. Por que que em Apocalipse é dito claramente que aqueles que receberem a marca da besta serão lançados no inferno? Não tem salvação para o híbrido. E olha que esse assunto está subindo à tona com muita força na nossa geração. Essa questão do transhumanismo, implantação de chip e outras coisas que eu não vou falar. Rapidamente, então, vamos entrar na parábola das virgens, e eu não vou poder me demorar pelo tempo. Então, libera aí outro slide. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, é a resposta à pergunta que foi feita lá em Lucas 12, 41. Digo a todos, vigiai, não interessa a dispensação. E aí nós temos as virgens nécias implorando para as virgens prudentes, me dá um pouco de azeite. E nessa situação, quando elas vão comprar azeite, elas ficam de fora da ceia. Não é do casamento, é da ceia. Tem gente que não entende. Ele lê a Bíblia e não entende. As bodas foi no céu, gente. Tá? Mas para entrar na ceia, que é o reino milenar, você tem que ser ovelha. Aí são os convidados. E aí você vê a tal da lamparina, né, que ela é uma botija, uma meia vasilha, que tem azeite e tem um pavio para produzir a luz. Nessa lamparina cabe pouco azeite, então ela vai precisar de uma reserva. Próximo slide. Aí você tem a botija, né, para você abastecer a lamparina. Então, é o azeite da botija aqui que acabou. Por displicência, por distração, por falta de discernimento. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Ficar em pé é permanecer na presença dele e entrar no reino. Tá ok? E aqui, o próximo, eu vou voltar de novo e vocês vão me ver falar muitas vezes sobre isso. Sabe o que acontece? Visão é uma coisa que, se você não rega, ela acaba no esquecimento. Nós somos uma igreja da última hora. E a ordem que foi dada, uma ordem profética, e eu tenho que falar da nossa igreja. Não adianta eu falar de outra igreja. Deus levanta a pastora Valdiva e dá uma ordem. Isso lá no início dos anos 90, né? Tu vais levantar uma igreja para o arrebatamento. Não teve outra ordem. E se você mudar a ordem, você desviou o foco. Essa que é a questão. E a seara é grande. E nós estamos precisando de ceifeiros que ganhem almas para Cristo. Porque preparar uma igreja para o arrebatamento com cadeira vazia, qual o sentido? Aí a gente tem que começar a se questionar, Senhor, esse negócio está meio, né? Não está certo. Essa noite mesmo eu questionava o Senhor com relação à minha própria vida. Precisa ganhar almas. Ok? E ele diz, rogai ao Pai,
por ceifeiros. O Senhor Jesus mesmo disse, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Porque ceifeiro, aquele que colhe, é aquele que está disposto e disponível, integrado na visão profética que foi dada, imbuído de uma grande comissão que é feita no poder do Espírito. Tá bom? Senão a gente perde o sentido aqui do nosso estudo. Para não me alongar mais e estourar o nosso tempo, porque é difícil falar tantas coisas numa hora de pregação, é complicado. Eu coloquei um PDF na rede que facilita bastante o que eu iria falar aqui, ou o que eu já disse, mas para não alongar muito. Nós entendemos que a passagem de Mateus 25, de 1 a 13, que fala das virgens prudentes e das nécias, está apontando para os convidados que vão entrar na ceia do casamento. É muito difícil você colocar a igreja aqui dentro, porque você vai ficar forçando uma interpretação. E quando você vê a passagem dos talentos, ele está falando de ocupação, de você não maltratar as pessoas, de você estar servindo ao Senhor que foi casar e que vai voltar das bodas. É a parábola dos talentos. Você está ocupado ali, lutando pelo reino de Deus. Aí, em Mateus 25, 31, 46, ele coloca a questão do julgamento. Então você tem que pegar o capítulo 25 de Mateus e dividir as virgens, os talentos e o julgamento. Porque o julgamento em 25, 31 aponta quem vai entrar na ceia. Só entra na ceia do casamento as ovelhas. Bode não entra. Tá? O cerne do que nós temos aqui para trazer para vocês. E a questão da ceia para o reino milenar é só depois da tribulação, depois da vinda visível de Jesus no final da tribulação. Ok? E você fala assim, mas como que as pessoas vão estar desapercebidas na tribulação? Vão. Assim como nós estamos hoje na dispensação do Espírito. Ah, mas tem 1260 dias, 42 meses, 1 ano, 2 anos, meio ano. Olha, de nada adianta Deus trazer revelação se isso não entra no teu coração. E a situação, o contexto da grande tribulação, principalmente na segunda metade da tribulação, é de um desespero total. Quem é que vai ficar fazendo continha? Não, está faltando 2 meses para ele voltar. Não tem nem clima para isso. E depois os céus serão abalados. E quem é que conta tempo com os céus abalados? Fala para mim, a lua, o sol, as estrelas, o negócio está pegando, está explodindo tudo, e você quer contar 42 meses? Você está entendendo? Porque alguns escatologistas ficam, não, porque não sei o quê, que Tá bom, Jesus falou isso, mas isso é para nós, da igreja, mas para quem está dentro da tribulação, o bicho está pegando. E dentro do próprio Apocalipse, tem versículos que dizem, apesar de tudo, não deram glória ao único Deus poderoso. Não deram por quê? Porque não discerniram. Está lá, só você ler o livro do Apocalipse. Mas o cara quer enfiar a igreja aqui dentro. Isso é uma coisa satânica, porque você quer confundir a cabeça, o coração da igreja. Tá ok? E para você ser ovelha,
E lá em Mateus 25, 31, né, Deise? Até um copo d'água, né? Nós já discutimos isso várias vezes. Para dar um copo d'água, no contexto da grande tribulação, você tem que ser crente, mas crente mesmo, senão você não dá. Ainda mais para um judeu. Num clima de perseguição e de holocausto, não. Na carne você não faz isso. Tá? Então, para você entrar no reino milenar, você precisa ser salvo. Essa que é a questão. Você tem que ser crente. Não importa o contexto da tribulação. É um pouco diferente da igreja? É, porque a Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que receberem a marca da besta não serão salvos. Ponto. Híbrido não entra no céu. Você tem que ter clareza disso. Permaneça humano. Espírito, alma e corpo. Porque você é da primeira criação. Mas híbrido não é da primeira criação. E redenção não existe para híbrido. A situação para a igreja está ficando muito difícil por causa da agenda diabólica, genocida que está vindo. Compete à igreja pregar o evangelho a toda criatura enquanto é dia. Só isso, nada mais. Não se pediu mais nada para a igreja. Vamos construir um mega templo. Para quê? Vai gastar dinheiro? Para quê? Se você tivesse 1000 membros aqui na CCA, quantos pastores nós precisaríamos para cuidar? E quantos estão aí se apresentando? E dá para pastoreio com 1000 pessoas de uma vez, ainda sem obreiro? É só pensar um pouquinho. A estratégia de Deus para a igreja é multiplicação. É igreja pequena para tudo quanto é lado. O corpo é um só, mas a expressão do corpo são muitas. E a base da igreja é ganhar almas. Acabou. Fim de papo. Não, mas nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, não temos que fazer nada, nós temos que fazer o que o Senhor da igreja pediu para fazer. Não, mas o Ney vai escrever um livro. Deus não falou nada disso para mim. Você não vai escrever livro coisa nenhuma, ninguém está interessado em livro. Eu apresentei alguns livros se vocês quiserem estudar, só isso. Homens como o John Walvoord gastou 50 anos ensinando escatologia. É uma vida inteira dedicada a isso. E ele está certo em tudo? Não. Tem coisas que dá para contrariar o nosso amigo ali. Você precisa ter uma mente inteligente para discernir as coisas. Está entendendo? Porque senão você se perde no meio de tantas informações. Então, botar a igreja ali em Mateus 25 é uma teologia meia furada, é só isso. Você está forçando uma interpretação que não tem expressões ali em Mateus 25, tais como noiva, corpo, em Cristo. Não aparece, né? Essas expressões também aparecem em Apocalipse? Não, né? Mas então por que você quer pôr a igreja lá dentro? Então fica uma teologia sem consistência. E você vê muita gente na igreja pregando isso. E as ovelhas engolem, gato por lebre. Porque a ovelha não estuda, ela não quer se dar ao trabalho de identificar as coisas da palavra. Amém? Ganhar almas é o chamado da igreja. A igreja não tem que gastar tempo com guitarra, se vai pintar a parede de preto, se vai botar a luz colorida aqui, isso aí é o de menos. Isso não é o mais importante. O que adianta a gente ter um templo maravilhoso, pago, sem dívida, e não tem ninguém aqui dentro? E se tiver aqui, sem qualidade, para multiplicar o reino? Erga sua mão direita para Deus e diga a Ele: Pai,
eu não estou satisfeito. A minha colheita ainda é muito pequena. Mas não vou me sentir derrotado, desanimado por causa da dificuldade. Porque eu sei que isso é estratégia do diabo. Pai, abra as portas que forem necessárias para que o meu ministério de evangelismo pessoal floresça nesta cidade, nos círculos dos meus relacionamentos. E eu tenho consciência plena, Pai, que o meu tempo está acabando. E eu quero frutificar. Cristo mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E fruto para permanecer diante de Deus tem que ser do Espírito. Caso contrário, queima tudo, vai tudo embora. Senhor, nós queremos uma unção redobrada, nova, sobre a vida de cada um que aqui está, começando pela minha. Que nós sejamos ganhadores de almas para Cristo no tempo da nossa vida. E eu me comprometo, Senhor, a fazer a minha parte. Se for para evangelizar, eu vou. Se for para discipular, eu discipulo. Se for para dar assistência, eu dou assistência. Se for para ajudar outras pessoas da igreja, eu vou ajudar. E eu vou mudar a minha agenda, eu vou mudar as minhas prioridades para que isso seja uma realidade na minha vida. E não apenas uma emoção que passa rapidamente. Eu ergo a minha mão direita para ti, Pai, e faço um compromisso contigo. Eu estou integrado na visão profética para esta igreja. Eu sou parte dessa visão, eu coopero, eu somo para que essa visão se torne realidade, para que o teu nome seja exaltado e engrandecido no cumprimento dessa visão. Uma igreja para Cristo, uma igreja para ser arrebatada. E eu conto com a ajuda do Espírito Santo, dos anjos, nessa missão, porque é uma missão de guerra espiritual, é saquear o inferno e ganhar vidas para Cristo. E tudo aquilo que na minha vida ainda atrapalha, que o Espírito Santo esteja mexendo nas minhas estruturas, quebrando cadeias, trazendo liberdade ao meu coração, trazendo dons, talentos, e toda a habilidade espiritual que eu preciso para cumprir a grande comissão. Esse é o meu compromisso que eu faço contigo, Pai. A minha vida para ti. A minha vida para cooperar com o Espírito Santo na edificação da igreja, o corpo de Cristo. No tempo da minha vida, nesse tempo de oportunidade que o Senhor me deu. Amém? Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus te fortaleça nessa visão, que a graça do Senhor te sustente em cada desafio para ganhar uma alma para Cristo, que o Espírito Santo te capacite, te dê direção, para que você seja um grande ceifeiro desta última hora, e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Cristo. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe.